Olá, galerinha! Sejam bem-vindos de novo. Após o intervalo. Vamos lá que hoje sextou, né? Então, vamos ver se a gente agiliza para começar de verdade nossa sexta em casa, né? Até porque o jornal tá pegando fogo, né, gente? Com essa saída do Moro, as discussões entre o pronunciamento do Moro, o pronunciamento do Bolsonaro. Nossa, minha mãe tá ali assistindo o jornal. Cancela 2020. Pois é, começou com vírus, né? precisa reprogramar. Mas enfim, eu acho que o Veio Guedes com não vírus. eu acho que o Guedes não vai durar tanto tempo, não. Eu acho que até o mês que acho que daqui umas 2 semanas aí é a hora do Guedes. Ai, não fala isso não, senão a vida de Bolsonaro cada vez vai ser menor. Eu estava lendo agora o ponto de vista jurídico, porque aí eles estão pedindo para abrir o inquérito contra o impeachment, né? Já abriu, eu recebi até a petição do Aras, que foi protocolada já no STF em relação ao Moro. Em relação ao impeachment, o Maia está segurando, acho que tem já deu uns 50 pedidos. Mas ele está segurando porque ele não quer juntar provas para o Bolsonaro, porque depois que ele foi eleito, ele já falou que não acredita nas urnas no Brasil, né? Então, o Maia faz isso para não dar força para caso Mas, não dê. assim, Não, ele não caia, também, né? E que, na verdade, também, assim, ó, não é muito o tempo para isso, né? Eu acho que não seria, na verdade, nem a demissão igual do Moro agora. Não é viável para o momento, o né? momento não seria né? esse, né? E nem nenhum outro. Opinião política, brincadeira. Não, assim, esses acertos acabam sendo propostos e tal, e em relação ao governo e essa troca de ministro e tal. Mas eu acho que péssimo. Hoje, né, e é que eu achismo mesmo, não tenho nenhuma opinião efetivamente formada em relação a isso ainda, mas eu acho que foi o início do fim do Bolsonaro. Eu creio que ele não chega ao fim do mandato. Sem o Moro, ele perde muita força, né? É que, na verdade, assim, ó, o Moro, ele entrou grande, né, porque tinha toda uma opinião política pública condicionada a ele. E aí ele entrou grande, só que ele saiu gigante, sabe? A perda para o governo do Bolsonaro com a saída do Moro foi muito grande, muito grande. Porque assim, a troca do Mandetta foi sendo uma coisa que meio que foi arquitetada, foi assim, algumas demonstrações e a rusga foi pegando que a gente sabia, não, isso não vai dar certo da forma que tá, não é estável, é melhor que troque então. A gente chegou num ponto assim de, não, é melhor trocado, porque do jeito que tá não vai dar certo. Mas em relação ao Moro, não. Pelo contrário, né? E a repercussão que se teve, seja Bolsa de Valores, dólar, repercussão internacional e tal, é gigante diante da pessoa da biografia que o Moro construiu. E algumas coisas que o Bolsonaro falou no discurso dele, meio que para se vitimizar e colocar o Moro como um egóico, né? Só olha para o umbigo dele. Ele veio e apresentou provas, sabe? No sentido, ele falou que o Moro quis negociar a vaga com o STF e eu não admiti isso. Não, foi uma deputada que ofereceu, que é braço direito do Bolsonaro, que ofereceu para ele. Ele mostrou mensagens, sabe? A interferência do Bolsonaro em relação à PF, ele mostrou mensagem de troca direto com o Bolsonaro, sabe? Então, assim, algumas coisas que o Bolsonaro acaba se perdendo e não sei se ele vai conseguir se manter, não. Mas ele é tipo, né? Tem um advogado aqui em Cuiabá, não sei se vocês conhecem, chama Maurício Aldi. Ele foi meu professor numa época e agora, né, tornou colega e tudo. E aí ele escreveu assim, que o Bolsonaro acordou de manhã, olhou no espelho, falou, nossa, tá tudo tão calmo, né? O que eu vou fazer agora? Ele falou, vou mexer com o Moro. E aí deu, né?
Ô, homem que gosta de uma... Parece fofoqueira, cara, que não consegue ficar sem uma historinha, sem um negócio, um trem, sabe? Tem que estar fervilhando. Mas, enfim. Vamos ver como que a gente vai sair disso tudo, né? Porque o governo, sabe, assim, tá criando situações que eu acho que não seria bem o momento, né? De criar. Eu acho que pode trocar ministério, deve trocar, até deve, às vezes, né? É bom. Mas ocorreu num momento que tem muito Agora não incerto. era a hora, né? Assim, o Brasil, a gente está numa fase tudo muito incerto, né? Quer ver, ó? Para a gente mesmo está tudo incerto. Saiu um decreto do governador falando que das aulas terem volta a partir de 4 de maio, né? Saiu o decreto. Aí já tem um Ministério Público dizendo que não, que ele já entrou, na verdade, com recurso para que as aulas fiquem suspensas mais 30 dias. Então, quer dizer, a gente não sabe nem se... tudo bem, teve o decreto, está autorizando, mas e aí? Vai para mais 30 dias? Não vai? Então, assim, tá tudo muito incerto, a gente não... Né? E aí acontece esse chacoalhão todo. Enfim, né? Mas você acha, professora, que a gente segue o decreto do Mauro? Que as aulas retomam no dia 5 de maio? Ou... Eu acho que não. Eu acho que no Grupo Croton, na Unic, a gente não volta. Eu acho que a gente vai terminar o semestre em casa e tal, com as aulas assim. Até porque assim, a gente tem um corpo docente muito grande e assim, a gente tem em sala de aula, nós temos aí 40 alunos, 50 alunos, tem sala que tem mais. Então, o risco é muito grande, tanto para os alunos quanto para a gente, né? Então, essa semana a gente não teve reunião, porque na terça-feira foi feriado. A gente deve ter reunião agora terça-feira que vem. Mas o que se fala no nosso grupo e tal, a princípio, acho que só aula mesmo presencial, acho que só no próximo semestre. Porque nossas aulas vão até junho, né? Não sei bem qual que é a data ali em junho, mas eu creio que a gente vai ter aula sim. Enfim. Professora. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. Concernente às provas. Uhum. Faz a prova, daí vem a nota. A gente não consegue depois dar uma olhada nessa prova? Como é que faz? Porque a gente faz a prova, você tem a nota, mas não sabe o que você errou, o que você acertou. É natural, né? Porque ela tá online e se eu te der o gabarito, a probabilidade de você passar o gabarito para os seus colegas não errar as questões que você errou é grande. Aí ela fica bloqueada. Mas o que a gente vai fazer? Na semana que vem, pelo menos na minha prova, a gente comenta a prova, tá? E aí... Só falando da prova, professora, no nosso grupo de alunos, surgiu uma discussão que no início da aula você tinha falado que era só até hoje. E no portal está falando que até o dia 28. Segue a data do portal, né? Nós temos até o dia 28 para... Sim. Ah, tá, porque alguns alunos, colegas, ficaram um pouco em dúvida. Mas não, o prazo é 28, portal. né? Sim. É no portal. Então, semana que vem eu ainda não falo da prova. Ainda bem que pode falar para quem não fez. Mas eu tive aluno lá que tirou 3. Sacanagem isso. Bom, até ontem eu olhei, hoje eu não olhei as notas, não. Eu ainda não fiz, eu ainda tenho que fazer essa matéria, ainda não cheguei nela. Eu também não fiz ainda. Tá tranquilinho. Leia com acho que eu vou fazer essa matéria esse final de semana. Então tá. Só leia com atenção. Tá dentro do que a gente aprendeu em sala, tá? Tá bem... Tentei fazer bem tranquilinha a prova, para não ter dúvida. Bom, mas vamos lá pra gente, senão daqui a pouco a gente vai até 11 horas da noite. E hoje é sexta, eu tenho que assistir um filme com a minha mãe. Aproveitar, né? Então, o marido tá em Juína, né? Eu tava pra lá, voltei na quarta. E aí ele só vem quarta-feira que vem. Então, tem que aproveitar minha mamãe aqui. Vamos lá. Essa personalidade
eu tenho a identificação dessa personalidade. E a gente vai ter essa individualização da personalidade em 3 pontos: no nome, no estado e no domicílio. Quando a gente fala em nome, o seu nome, ele é composto de pré-nome, é o seu primeiro nome. No meu caso, Karina. E eu tenho um patronímio. O que é esse patronímico? É o seu sobrenome, é o apelido familiar. No meu caso, Martins. Meu nome é só isso mesmo, Karina Martins. E aqui, quando se fala em patronímico, a regra é que seja o patronímico, o sobrenome, o apelido familiar do seu pai. Né? A gente está numa sociedade patriarcal desde sempre. E aí, a partir do nome do seu pai, é ele que vem inerente ao seu nome. Em regra, é o nome dele. Pode-se colocar o nome da mãe, o nome do pai. Mas se for escolher entre um e outro, tem que ser o nome do pai. E aí, depois de casado, ainda pode vir o nome do marido, né? Mas aí já entra ali na mudança do nome. E tem aqueles que têm agnome. O que é o agnome? É para identificar dentro da família mesmo. Júnior, neto, sobrinho, né? Eu tive um colega na escola que a família dele tinha o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e ele era o último, né? Então, quando a gente era criança, na época da escola, ele sofreu muito pelo nome dele ser o último, porque ele era sempre o último e tudo ele era o último, né? A gente causava muito bullying a esse moleque, porque ele tinha o nome de último. Mas naquela época, né, não se chamava bullying, era outra forma e tal. Mas enfim, mas que a gente zoava muito com o moleque com o nome dele de último, zoava. E aí tem os nomes assim, né, esdrúxulos, né, 1, 2, 3 de Oliveira 4, fotocópia Xerox, que foram nomes que foram efetivamente registrados. E aí nessa situação, como são nomes vexatórios, eles podem, tratando-se de exceção, né, ele vai poder ser alterado. Porque, em regra, o seu nome não pode ser alterado, tá? Ele é imutável. A escolha dos seus pais com o seu nome, né, ela é imutável, a não ser se enquadrar nas exceções, que é no caso de nome vexatório, se tem erro gráfico, né? E essa alteração pode ocorrer no primeiro ano após a maioridade. Casamento também, fala Marina. Mas, professora, por lei não deveria ter alguma coisa vexatória? Saiu no jornal esses dias uma família que colocou o nome do filho de Covid. Como que um cartório aceita uma criança chamada de Covid? Essa é boa, meu Deus do céu. Falaram assim, foi meme, né? O moleque fala assim, ô mãe, quando eu nasci... O cartório, não, gente, o meu ex-marido trabalhava com isso, ele mandava foto de cada nome, de artista americano escrito errado, sabe? E assim, o primeiro nome é o nome e o sobrenome do artista. Casos assim, ridículos. O cartório não podia registrar isso, gente, isso é um absurdo. Mas registra. Caramba, sacanagem. Igual o nome de jogador, colocava o sobrenome de Romário, Romarinho, Ronaldo, por conta dos jogadores, e colocava o nome deles completo e tal. De artista, de cantor, de música, tem um monte, tem pai maluco, né? E aí, de personagem de filme, também tem. Mas enfim, aí tem muito, pais, e né? O Brasil é o pior, né? O Brasil é líder de nomes esdrúxulos. Tem muito nome esquisito. Mas assim, se for vexatório, você adquiriu a maioridade, seu primeiro ano de maioridade, você pode alterar, tá? E agora, em relação à transexualidade, também é outro ponto de alteração do nome, né? Até porque descobre-se no decorrer da vida que você está no corpo errado, com o nome errado, e quando você se reconstrói, não tem como, né? De mulher, você passar a homem e continuar com o mesmo nome, e vice-versa, né?
Então, é uma questão de até de próprio direito e está inerente à pessoa essa alteração de nome. Em Brasília, eu tive um aluno e que eu pude acompanhar durante a faculdade toda, assim, a transformação, né? Iniciou-se, era uma mulher, era uma menina, na verdade, ainda, tinha 16, 17 anos quando começou a faculdade, e aí eu vi toda a transformação. Quando terminou a faculdade, o último ano de faculdade foi meu orientando, e transformou efetivamente em um menino. Fez as cirurgias de adequações e tal, e é muito interessante passar, assim, você, né, não tinha tido ninguém próximo nesse sentido, e é muito interessante você estar próximo e visualizar essa alteração, né? Porque às vezes a gente, as pessoas que a gente identifica como diferente da gente, de coisa diferente, né? E quando eu olho para homossexuais, transexualidade, não se trata de uma escolha, você não escolhe, você não abre a janela da sua casa e fala, hoje eu não sou mais hétero, eu sou homo, né? Você não faz essa escolha, até por conta de que você não vai escolher sofrer, né? E é uma escolha que é muito dura ainda na sociedade, é coisa que nem todo mundo respeita, né? Porque aceitação você não tem que aceitar, não é você não paga a conta do outro, né? Você tem que respeitar a decisão dele. E não se trata de escolha, né? Eu vejo, eu penso, e aí em termos de alguns estudos e tal, que é uma condição, né? Isso, você está condicionado àquilo. E na transexualidade é pior ainda do que o fato de homossexualidade, porque na transexualidade você tem a cabeça de homem num corpo feminino ou vice-versa. E aí é difícil você olhar para o espelho e você não se enxergar. Mas, enfim, não é na aula aqui do direito civil, mas que a gente tem, ter em mente, é que você não tem que aceitar, você não tem obrigação nenhuma de aceitar as diferenças do outro, você tem que respeitar, né? Porque as escolhas cabem a ele. Estado também vai individualizar essa questão da pessoa. Então, o Estado, ele vai indicar qual que é a sua posição na família, na sociedade. Então, quando a gente fala de Estado civil, é o fato de ser solteiro, de ser casado, de ser divorciado, de ser viúvo, né? Uma vez alterado o seu Estado civil de solteiro, jamais você vai voltar a ser solteiro. Tá? Se você casou de casamento, como diz minha sobrinha, foi lá no cartório, assinou lá o papelzinho, você passou a ser casado, você jamais voltará ao estado civil de solteiro. Não, perdeu o estado civil de solteiro, não volta mais, né? Você vai ser divorciado, né? Mas solteiro, não. E enquanto estado político, você tem o fato de ser brasileiro nato, ser brasileiro naturalizado, ser estrangeiro, né? É o que vai qualificando a pessoa, tá? Em relação agora ao domicílio, aí o domicílio abrange-se um pouquinho mais, né? Quando a gente fala em domicílio, a gente está falando o local em que o indivíduo ele responde por suas obrigações ou ele estabelece como sua sede principal, como sua residência principal, ou ainda sede jurídica dos seus negócios, tá? Então, o seu domicílio é onde você escolhe por responder às suas obrigações, ou entre uma pluralidade de residências, você escolhe uma como sua sede principal, ou ainda sede dos seus negócios. Então, suponhamos que eu, Karina, né, hoje eu moro em Cuiabá, mas eu tenho residência também em Brasília e tenho outra residência em São Paulo. Bom, tenho 3 residências. Qual é o meu domicílio? Meu domicílio é aquele que eu tenho ânimo definitivo. É onde eu escolho para eu permanecer de forma definitiva. Ainda que seja por um período de tempo e tal, eu vá para Brasília, vá para São Paulo, mas o meu ânimo de definitivo, onde eu quero ter a minha base, é Cuiabá. Então, a minha base aqui, né,
tem como meu domicílio passa a ser Cuiabá. Mas suponhamos também que eu tenha essas residências, não tenho fixação em nenhuma, mas eu tenho escritório de advocacia em Cuiabá, tenho escritório em Brasília e tenho escritório em São Paulo. E a sede do meu escritório, a matriz do meu escritório é Brasília. Portanto, o meu domicílio, por escolha dos meus negócios, a minha sede jurídica ser em Brasília, lá será o meu domicílio. Então, o Código Civil ele vai admitir uma pluralidade tanto de residência quanto de domicílio, porque eu posso ter o domicílio aqui em Cuiabá, quando eu escolho, né, Cuiabá para ser o meu pagamento das minhas obrigações, e também escolho Brasília quando eu coloco Brasília como sede da minha pessoa jurídica, como sede jurídica dos meus negócios. E qual que é o objetivo, né? Quando a gente tem dois elementos para efetivamente identificar o que seja domicílio. Tem o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Objetivo é o fato material, residência, né? Residência é o lugar em que o indivíduo ele vai habitar com a intenção de permanecer. Então, isso é residência. Eu tenho que ter residência em determinado lugar. E para que seja domicílio, basta eu ter a residência? Não. Eu preciso de um elemento subjetivo, que é o ânimo definitivo. Eu quero permanecer de modo efetivo naquele lugar, o modo permanente naquele local. Então, para que eu configure o domicílio, eu preciso ter uma residência, que é o lugar onde eu tenho que eu vou habitar com a intenção de permanecer, mas eu preciso do elemento subjetivo, que esse ânimo ele seja definitivo. Então, no exemplo que eu dei, eu tenho residência em Cuiabá, Brasília e São Paulo, mas o meu domicílio é em Cuiabá, porque eu tenho o ânimo definitivo de permanecer de forma intensa em Cuiabá, de modo permanente, né? Em Cuiabá e não São Paulo e Brasília, ou Brasília. Bom, o domicílio, ele pode ser voluntário ou pode ser legal. O voluntário é aquele que é escolhido livremente, tá? Você pode escolher. Nesse exemplo que eu dei, São Paulo, Cuiabá, Brasília, eu escolho. Nada na legislação me impõe escolher qualquer um deles. Eu posso escolher livremente. Ele pode ser especial. No especial, ele é fixado via contrato. E aí é o que a gente chama de foro de eleição. Todo contrato que se preze, a última cláusula dele é o foro de eleição. E vai dizer assim, para dirimir qualquer eventuais dúvidas ou cláusulas deste contrato, elege-se o foro de... E aí coloca o lugar. Vamos supor aqui que seja Cuiabá, tá? Então, esse foro de eleição é um foro também eleito livremente, de forma voluntária, pelos contratantes, pelas partes que assinaram o contrato, tá? Agora, esse foro de eleição, ele não vai prevalecer em ações sobre imóveis. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu chego na Caixa Econômica e faço um contrato de habitação, né, eu compro uma casa financiada pela Caixa, trata-se de um contrato, praticamente contrato de adesão, né? Você não discute as cláusulas. Então, tá lá o foro de eleição eleito, geralmente pela Caixa Econômica, e ela o faz na sua matriz, na sua sede. Da Caixa Econômica, se eu não me engano, é em Brasília. Então, ela opta por ter discussão em relação àquele contrato em Brasília. Pois bem, tratando-se de ações sobre imóveis, se eu tiver qualquer questionamento em relação às cláusulas ou imóvel, mesmo que no contrato esteja que o foro de eleição é Brasília, a discussão em relação ao imóvel será na cidade de localização do imóvel. Então, se o imóvel estiver em Cuiabá, não importa se no contrato
configura-se um foro de eleição diferente do que Cuiabá, tá? Por quê? Para as causas de ações sobre imóveis, prevalece o local onde está o imóvel. Então, se a casa está em Cuiabá, o processo vai ter que rodar em Cuiabá. Se estiver em Brasília, vai ser em Brasília. Se estiver em São Paulo, vai ser em São Paulo. Não importa o foro de eleição que foi eleito pelos contratantes. De outra feita, se nos contratos de adesão, quando você vai lá no banco e abre uma conta, né, uma conta corrente, você assina um contrato. A gente nem lê, a letrinha é tão pequititinha, você está mais interessado em abrir a conta, você abriu a conta, né, pouco importa lá. E geralmente tem um foro de eleição, né, onde você vai poder discutir o contrato em local diverso do seu domicílio. Então, se você for discutir o contrato, esse contrato bancário, e o foro de eleição for fora do seu domicílio, e for dificultador, se prejudicar você, né? Se vai acarretar despesa e tudo mais. Suponhamos que você mora em Cuiabá e o foro de eleição está lá em São Paulo. Então, você teria que se deslocar para São Paulo, tem a despesa de passagem, tem a despesa de hospedagem, por conta do foro de eleição do contrato. Então, se nessa situação acarretar, prejudicar qualquer consumidor, o que vai prevalecer vai ser o domicílio do consumidor, ok? Então, tipo de domicílio, ele pode ser voluntário, enquanto o voluntário ele é geral ou ele é especial. Geral eu escolho livremente, não tem qualquer imposição, e no especial é porque está com base no contrato. Em princípio, esse domicílio é eleito pelos contratantes. Tratando-se de ações sobre imóveis e de contrato de adesão, prevalece o que melhor provier, no caso dos imóveis, o local do imóvel. No caso dos contratos de adesão, o que for menos prejudicial ao consumidor. E ainda, tipo de domicílio, ele pode ser necessário ou legal. Aqui vai depender da capacidade. Então, aos incapazes. A gente vai estudar quem é incapaz na próxima aula, tá? Mas um dos exemplos de incapazes são os menores impúberes, que eu falei antes do nosso intervalo. Então, os menores, né, que ainda não respondem por si, né, os seus direitos, eles têm direitos, né, mas não respondem ainda, não têm capacidade civil, né, o exercício pleno dos seus direitos e deveres. Então, quem o faz é o seu representante legal. No caso dos menores aqui, são os pais. Principalmente, né? A gente vai ter tutela e curatela que a gente vai estudar ainda. Mas, enfim, os incapazes, em regra, quem são seus representantes legais são os pais. E aí, o que vai valer como domicílio? O domicílio dos seus pais. Do servidor público, onde exerce permanentemente suas funções. Do militar, onde ele estiver servindo. Então, se ele estiver em Cuiabá, vai ser Cuiabá. Se ele estiver em Cáceres, vai ser em Cáceres. Não importa se o seu domicílio, a sua intenção, seja outro lugar. Mas é onde ele estiver servindo, tá? Enquanto preso, é onde ele está cumprindo a sentença. No presídio que ele estiver cumprindo a sentença. Marítimo, onde o navio estiver matriculado. Pode estar em qualquer lugar no globo, né? Mas o domicílio daquele navio é o local de sua matrícula. E o agente diplomático vai ser o Distrito Federal ou o seu último domicílio, né? Domicílio enquanto a residência com o ânimo definitivo de permanecer. E aí, Karina, mas eu tenho pessoas que não têm uma residência habitual, ela tem um monte de casa, cada hora ela está num lugar, e não tem uma especificidade de um ano definitivo em nenhuma dessas residências. E aí, qual que é o domicílio dela? Onde ela for encontrada, tá? Então, se ela ficar zanzando, onde ela for encontrada é o domicílio dela. Então, esses são os aspectos em relação ao domicílio. Agora, a personalidade, eu falei que ela se inicia com a vida.
e ela vai ter fim, né? O fim dessa personalidade, eu também falei que você vai ter a perda dos seus direitos com a morte. E essa morte pode ser real ou essa morte pode ser presumida, né? A morte real é a morte morrida, né? Morreu, né? Então, a personalidade ela vai terminar com essa morte física, né? Isso com ou sem corpo, né? Se tiver o corpo, ok, não tem nem o que justificar. Agora, se não tiver o corpo, eu tenho uma justificação judicial. O judiciário que vai predeterminar, né? Vai dizer se efetivamente houve aquela morte. Então, na morte presumida, né, eu tenho desaparecimento da pessoa, do seu domicílio. Então, ela deixa de dar notícia por um longo período de tempo. Nesses casos, tem algumas situações que eu preciso obrigatoriamente da declaração de ausência por parte do judiciário e outras eu nem preciso dessa declaração. Por quê? Porque às vezes a pessoa está numa situação de iminente perigo de vida e some. Então, nessa situação, entende-se efetivamente que ela está morta. Então, sem a declaração de ausência, muito provável a morte de quem estava em perigo de vida. Exemplo, aquele que está desaparecido em campanha. O que é desaparecido em campanha? Em guerra, né? Estava na guerra e sumiu. Ou foi feito prisioneiro, né? E aí as tropas têm conhecimento de que foi feito prisioneiro e até 2 anos depois da guerra não foi encontrado, né? E aí nessa situação sequer precisa de declaração de ausência. Já declara-se a morte presumida dessa pessoa. Agora, com declaração de ausência é porque a pessoa some por muito tempo sem deixar qualquer tipo de notícia. E ela não estava numa situação de iminência de risco de vida, né? A Elisa Samúdio, né? Do caso Bruno lá, ela sumiu. Todo mundo presume que ela foi comida lá pelos cachorros, pelos Rottweilers. Mas tem certeza? Não. Não tem certeza. Achou o corpo dela? Não, nem vestígio, né? Não sei o que fizeram, gente, com o corpo da guria. Mas, enfim, nem vestígio encontraram. E olha que procuraram muito, mas nem vestígio encontraram. Dessa feita, ele foi condenado, ele e os demais foram condenados, mas não tinha corpo. E aí, no caso dela, teve uma declaração dessa ausência dela como morte presumida, tá? Porque de toda a situação que ocorreu e tudo mais. Em relação à morte presumida, a gente tem algumas fases, tá? Uma vez que identifica-se a morte presumida e abre-se processo para que o juiz declare essa morte, tem algumas etapas que são passadas pelo processo. Então, a primeira dela tem a curadoria dos bens do ausente. Então, coloca-se alguém para cuidar dos bens do ausente, para prover esses bens. No segundo momento, tem a sucessão provisória, né? Os herdeiros vão se emitirem na posse dos bens, mas ainda não são proprietários, tá? Eles têm só a posse. E no terceiro momento, quando efetivamente se declara como morto o ausente, os herdeiros adquirem a propriedade dos bens do ausente, que é a sucessão definitiva, tá? Então, os efeitos que geram em relação à morte presumida, tanto os efeitos patrimoniais e alguns pessoais. Por que isso? Patrimoniais, porque o seu patrimônio, né, no decorrer desse período da ausência, ele é passado, né, repassado aos herdeiros. E em relação aos pessoais, é porque deixa de ser, se era solteiro, era casado, passa a ter a certidão de óbito, né? Então, passa a ser inexistente, né? Então, perde-se a capacidade aqui, né? E aí torna-se um ser inexistente. Então, se
por um acaso, depois de ter declarado a sucessão definitiva, essa pessoa reaparece, é um transtorno depois para provar que estava vivo de novo. Parece que é mais, assim, é mais difícil você retomar a vida nesse sentido da morte presumida do que efetivamente o processo para a declaração. Morte civil, né? Morte civil foi abolida no ordenamento jurídico. E o que era isso no Código de 16? Era a perda da capacidade civil em vida. Então, o que a gente fala hoje? Você só vai perder a capacidade civil com a morte, né? O Código de 16, ele colocava um rol de possibilidades lá, de que você poderia perder a capacidade civil em vida. Você nem morreu, mas você não era detentor de direitos e deveres, tá? Aqui, gente, não se trata de interdição, tá? A gente vai estudar, vai falar um pouquinho de interdição no caso dos incapazes. Você tem o que vai faltar a capacidade de direito e tudo, mas você tem alguém que vai estar te representando, vai estar te assistindo em relação a isso. Então, não se trata de intervenção, né? Aqui você perdia mesmo, é como se você tivesse morrido, só que em vida. E aí, quando se fala em comoriência, a comoriência também é uma forma de perda de capacidade, mas ela vai acontecer com a morte simultânea de duas ou mais pessoas que são herdeiras entre si. Então, pense em uma família, né, o pai, a mãe, 2 filhos num carro, sofrem um acidente. Quando eles morrem de forma simultânea e você não consegue declarar quem morreu primeiro, não tem como você identificar a questão das heranças, né? Porque se você teve o pai que morreu primeiro, você tem como, dependendo da relação de casamento, você vai ter a mãe como herdeira e os 2 filhos também. Então, a mãe pode ser meieira, então 50% do patrimônio é dela, os outros 50% divide com os filhos. E se não for, se ele falece primeiro, então você tem como fazer a sucessão, né? Agora, se o pai e a mãe têm a comoriência e as crianças venham a falecer depois, né? As crianças vão herdar tanto que seja dos bens patrimoniais, tanto do pai quanto da mãe. E se morrem na sequência, se for criança, ok, aí eu vou ter efeito para os avós, né? De recebimento dessa herança. Se não existir os avós, os tios, e aí vai até, né? De acordo com as regras de sucessão. Agora, se os 4 morrem juntos, que a gente chama de comoriência, não há como fazer essa sucessão entre eles. Então, a gente fala que não há, né, como herdar entre si, não há transmissão de bens entre eles, nesse sentido, tá? E aqui, na verdade, eu tenho a perda da capacidade de todos eles, e o que vai ser de diferente é que eu não tenho como fazer a transmissão de bens entre eles. Feito? E aí, gente, tô igual o Bart Simpson, né? Em relação às pessoas naturais, penso que seja isso. E eu estou aberto a qualquer questionamento de vocês por hora. Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, que eu tenha que dirimir em relação ao que eu fui explicar? Essa aula foi da sessão 1.3, né? Essa aula é da sessão 1.3. Eu acho que está na 1.3 e acho que já vai para um pouquinho da 1.4, se eu não me engano, Lucas. Eu não marquei muito, tá? Esses slides, como é que é? Automaticamente, assim que tem aula, eles já ficam no portal? Ou os slides já estão lá no portal. Se você entrar no primeiro encontro, vai ter um link lá que vai te levar aos arquivos dos slides. E lá no portal eu já tenho essa aula disponível que eu ministrei na quarta-feira, tá? A aula de vocês, daqui a ela sofre uma programação lá no Teams, internamente no Teams, e aí eu tenho que baixar, reconduzir o vídeo e mandar. Então, amanhã ou até domingo tá no site, tá?
Tá no Ok, site, né? professora. Tá lá no app, tá bom? Excelente aula, viu? Eu não sei que coisa, mas a tua aula é uma das aulas que a gente não tem problema com conexão de internet. Que bom, né? Verdade. Né, Marina? É uma aula que a gente não tem conexão, não tem problema com conexão de internet. Pô, fico feliz, assim. E até porque... E olha que o meu... Como é que fala? O meu roteador, ele não fica... Porque eu montei uma estrutura no quarto... E aí o roteador fica na sala, né? Então... E mesmo assim eu não tenho tido problema. Na verdade, eu tive problema, acho que na primeira aula que eu ministrei, que aí ficou meio que falhando, e aí eu fui lá para a sala. Aí fiquei do lado do roteador e aí resolveu. Mas de lá para cá, não tive mais, não. Nenhuma. Ainda bem, né? Porque já Professora. Oi, Má. Eu, a rainha das dúvidas. O caso de domicílio, quando você explica pra gente, é só como definição ou a gente pode responder alguma coisa? Exemplo, você veio morar em Cuiabá há pouco tempo. Exemplo, você vai lá e quer fazer um contrato de aluguel. Você tem que colocar nesse contrato, exemplo de aluguel, o seu endereço de Brasília ou como que você coloca? E caso eu não coloque um endereço que não seja meu, eu respondo alguma coisa? Não, na verdade, assim, ó, quando a gente fala de domicílio e residência, é o local de sua localização. É só a teoria mesmo, para a gente entender, né? Isso, é onde você cria o seu ânimo de moradia e tudo mais. Então, suponhamos assim, eu vim de Brasília para Cuiabá. Né? Eu vim com ânimo definitivo, de Brasília para Cuiabá. Então, suponhamos que eu chegasse em Cuiabá e fosse firmar um contrato de aluguel. O que acontece em relação ao contrato de aluguel? Passa a ser a minha residência o local que eu loquei. Entendeu? Ali é minha residência. Não mais o passado, entendi. Não, isso. Eu não vou colocar o endereço de Brasília. De Brasília, entendo. Em que pese igual a minha conta bancária. Eu ainda não atualizei meu endereço no banco, por exemplo. Mas já atualizei no meu imposto de renda. Então, e o ideal é que se atualize porque as suas obrigações estão aqui, né? Então, entendi. Mas assim... Mas a explicação era mais no contexto do que isso, nenhuma penalidade por conta disso. Não. Entendeu? É assim, o domicílio, residência não, mas o domicílio é no sentido de ter onde te encontrar, onde eu vou te localizar. Essa é a ideia. Entendi. Eu só queria saber se era alguma coisa a mais que a gente teria que entender ou que respondesse. Mas... O que vai implicar também o domicílio? Quando vocês estiverem estudando lá processo civil, que vai impetrar uma ação, né, que vai entrar com a ação, ou mesmo responder a ação, vai implicar algumas ações, elas são pré-determinadas. Então, assim, domicílio do autor, que é a competência, no caso de alimentos, né? É o domicílio do alimentante, independente do domicílio do pai, né? Então, você vai ter regras de competência. Então, aquela localidade, o seu domicílio, geralmente pode ser regra de competência, dependendo da ação que você vai mover. Mas dizer que, você alega que meu domicílio é em Brasília, ainda que eu esteja em Cuiabá, né? Vai ter alguma sanção? Não tem não. Certo? Certo, entendi. Mais alguma coisa? Entendeu? Então, ótimo. Obrigada. Imagina, não por isso. Mais alguma coisa, gente? Aproveita aqui, ó. Bom final de semana. 4 alunos só na sala. Pela aula. Tá vendo, ó? Então, beijo. Bom filme, professora. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom final de semana, gente, para vocês. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu parar de gravar.